A família Monk é uma das poucas famílias pertencentes ao clã D em One Piece, sendo a primeira apresentada por ser a família do protagonista Monkey D. Luffy. E nesse vídeo eu pretendo explicar como a família Monk está direta ou indiretamente ligada aos povos das Ilhas do Céu, mais especificamente os Shandians, pois eu acredito que na verdade os Monkeys são descendentes desse povo que se misturaram com os humanos comuns. E nesse vídeo eu irei explicar as semelhanças e conexões entre esses dois grupos dentro do mangá de One Piece. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bem, eu gostaria de começar falando sobre as semelhanças que eu vejo entre os Monkeys e os Shandorianos. Se acostumem também no vídeo que eu vou falar Shandians, Shandorianos, descendentes de Shandora. Eu vou ficar mudando as palavras porque se eu falo sempre igual eu acho que fica muito monótono. Então, a primeira semelhança que eu gostaria de destacar é que os membros da família Monk e os Shandorianos compartilham algumas semelhanças físicas. E a primeira dessas semelhanças é o tom da sua pele. É bem perceptível que o tom da pele dos Shandorianos se assemelha bastante com o do Luffy, Dragon e Garp, pois ambos os grupos possuem um tom de pele mais bronzeado. No caso dos Shandians, esse tom de pele se deve ao fato de que eles foram baseados em povos indígenas e demais povos pré-colombianos, como astecas e maias, que comumente possuem esse tom de pele, por conta principalmente de viverem em climas tropicais. Já no caso dos Monkey não há nenhuma menção a uma razão específica para o seu tom de pele, até porque não tem isso com ninguém em One Piece, né? Obviamente não vai dar uma menção, mas isso deixa uma margem para que a gente interprete que existe uma relação entre eles e os Shandorianos, claro, baseado em várias outras evidências também. Além disso, outra semelhança física interessante é que no arco de Skypiea é mostrado um ancião da tribo dos Shandians que se parece muito com o Garp. E além dele se parecer fisicamente com o Garp, esse ancião usa um chapéu de cachorro, tal qual o Garp. E tipo, não é o mesmo tipo de chapéu e tem várias diferenças, só que assim, é um chapéu de cachorro. São dois caras parecidos que usam um chapéu de cachorro. Isso não significa simplesmente uma semelhança, provavelmente isso é o Oda dando uma dica de que tem alguma relação entre esses dois personagens. No caso, que eles são, entre aspas, parentes muito distantes. Também é interessante destacar que no grande sino de Shandora, existe uma figura de um macaco alado. Essa afirmação é até bem comum na comunidade de One Piece quando se fala em uma suposta origem mítica ou divina do Luffy. Já foi citado em várias teorias em vários canais. Eu acho que ela faz sentido até certo ponto, porque você pode considerar que aquilo é um macaco com asas, só até certo ponto mesmo, porque não é realmente a coisa mais parecida com um macaco que se tem. Eu já vi também pessoas dizendo que aquilo é uma baleia. Então, se você consegue ir de uma baleia para um macaco com asas, quer dizer que a figura não parece com alguma coisa muito específica e não dá para levar tanto em consideração assim. Mas vale a pena citar como mais uma coincidência entre a família Monk e os Shandorianos. A partir desse ponto, as semelhanças vão focar muito mais no Dragon, porque ele é o principal ponto de semelhança e conexões entre os Monk e os Shandorianos. Claramente, a maior parte das semelhanças entre esses dois grupos está concentrada no Dragon. Uma semelhança bem óbvia entre o Monkey D. Dragon e os Shandians é a tatuagem que o Dragon tem no seu rosto. Claro, não tem nenhuma tatuagem ou símbolo igual àquele apresentado nos membros do povo de Shandorá, mas é uma tatuagem tribal e no rosto, e isso é uma coisa muito comum e muito associada com os Shandians e com demais tribos. Eles possuírem tatuagens no rosto, muitos Shandians têm tatuagens no rosto, e muitas num estilo parecido com a do Dragon. Eu não vou trazer aqui uma teoria muito específica sobre o significado daquela tatuagem, mas eu acho que ela representa algum tipo de padrão, talvez de algum animal mesmo, porque ela parece um padrão de escamas, mas eu não quero afirmar nada porque eu não pensei muito sobre isso. Na verdade, olhando melhor agora, o padrão de tatuagem do rosto do Dragon parece bastante com o padrão de escamas da cobra Nola do arco de Skypiea. Estava revendo agora algumas páginas dos últimos capítulos e realmente parece bastante com o padrão. Eu não sei se isso vai ter alguma referência, vai ter alguma relevância,
Mas é só, eu gostaria de deixar registrado aqui mesmo que parece o padrão da cobra. Além disso, no arco de Skypiea, em um quadro do capítulo... Bom, eu não vou saber qual capítulo que é, porque eu não consegui achar. Eu tava olhando agora nos meus volumes físicos e eu não consegui encontrar. Mas eu vou estar deixando a imagem aí na tela, vocês vão conseguir ver o que é. A gente vê um escudo, que é esse que tá na tela, com uma figura que parece muito com o símbolo do Exército Revolucionário. Esse dragão meio estranho aí é igual, cara, é igual o símbolo do escudo e do dragão do Exército Revolucionário, cara. E isso, na minha opinião, significa que existe uma relação entre o Dragon e os Shanges, entre a família Monk e os Shanges, e que o Dragon tem um conhecimento que a gente não sabe que ele tem. Também é possível que a ideia do Exército Revolucionário tenha partido da inspiração do Dragon na resistência dos Shandorianos contra os Skypians, posteriormente contra o Enel. Mas isso vai ser abordado mais pra frente do vídeo. A partir desse ponto do vídeo, eu irei abordar apenas teorias. Até agora foram apenas conexões entre os Shandorianos e os Monk. Agora eu vou abordar teorias que eu acredito. Eu não acho que elas sejam o pináculo da teoria de One Piece, que é a coisa mais provável, que tá certo que vai acontecer, super embasado, mas eu acho que elas são prováveis e algumas partes são bem interessantes. Então vamos lá. Eu acredito que a família Monk foi uma família de Shandorianos que apoiou o Joy Boy no século perdido. E provavelmente os Monk, eles ou eram reis, ou eles eram figuras de poder dentro de Shandora, ou um Shandoriano qualquer pertencia a essa família Monk, e ele se aliou a Joy Boy e recebeu a letra D no seu nome. Na segunda hipótese, que é a mais provável, é bem provável que esse Shandoriano aliado de Joy Boy ele fosse um híbrido de um Shandoriano e um humano normal. Dessa forma, os Monks seriam Shandorianos sem asas, desde o século perdido. E de um jeito ou de outro, a aliança com Joy Boy foi o motivo para eles fazerem parte do clã D, assim como todos os outros membros. Além disso, tudo indica que Shandora era um aliado do Reino Antigo. Isso é meio óbvio, né, pelo que a gente vê em Skype e tudo depois. E por isso, o seu povo se aliou também a Joy Boy, provavelmente por iniciativa do ancestral da família Monk. E como aliada de Joy Boy, Shandora teve que lutar contra a coalizão dos 20 reinos, que posteriormente veio se tornar o governo mundial. Então, por algum motivo, o Joy Boy, o Reino Antigo e todos os seus aliados, incluindo os Shanges, perderam a guerra. Os Shandorianos então continuaram lutando para defender sua civilização e a história do Reino Antigo em si até 800 anos atrás, quando o Shandora caiu, como a gente viu em Skypiea. Eles perderam, né? A cidade caiu, como a Robin lê lá no Poneglyph. Mas mesmo após a queda, eles continuaram a viver naquela cidade, na ilha onde era Jaya, né? E guardar um dos Poneglyphs, que provavelmente foi deixado lá pela Nefertari de Lil, que, ao que tudo indica, né? Ao que quase tudo indica, foi a pessoa que espalhou os Poneglyphs. E quanto aos Monkeys, eu acredito que eles deixaram de viver em Shandora e passaram a viver entre os humanos comuns. Até para meio que proteger o povo, para o governo mundial não massacrar todos eles, procurando os aliados de Joy Boy, sabe? Então, como eles não tinham asas, eles só foram pro meio dos humanos. Porque talvez se eles tivessem ficado no meio dos Shandorianos, o governo mundial poderia ter feito um genocídio para acabar com toda a possibilidade de um D continuar vivendo ali, de um aliado de Joy Boy seguir existindo e talvez inflamando aquela população para continuar lutando contra o governo mundial. E, além disso, caso eles ainda tivessem asas depois do século perdido, que não é impossível, talvez o Shandoriano que apoiou Joy Boy, o primeiro Monk, ou nem primeiro, né, o Monk que apoiou Joy Boy, ele tivesse asas, mas elas se perderam porque ele foi tendo filhos aí com humanos, ele teve filho com humano e o filho dele também, e aí assim por diante. E aí acabou que agora eles são basicamente humanos com apenas um resto de DNA de Shandian que não muda em nada, né? Também é interessante destacar que eu não quero trazer nenhuma habilidade nova, superpoder novo pro Luffy ou sei lá pra quem, com as teorias sobre os Monkeys serem descendentes dos Shandorianos, até porque nenhum povo alado tem nenhum poder diferente, né? Eles nem voam, eles têm asas e não voam, só os Lunarianos que são deuses. Mas os normais lá, Skypians, Birkans e Shandias são só uns bucha, né? Eles são só humanos normais com asas e anteninhas.
E então, ao longo do tempo, devido ao distanciamento geográfico e temporal, os membros da família Monk eles acabaram por esquecer as origens deles como guerreiros de Shandora e atualmente eles se comportam como se eles fossem simples humanos comuns, né? O Garp não faz ideia de que ele tem origens de Shandoriano, nem o Luffy e nem o Dragon. Quer dizer, o Dragon, na minha opinião, sabe. Tanto que é o que eu vou tratar na parte 3. Nessa terceira parte, eu quero tratar de como eu acredito que o Dragon resgatou as origens da sua família. Então, eu acredito que em algum momento o Dragon descobriu sobre as origens da sua família. Eu não consigo dizer de uma forma precisa o momento que ele descobriu sobre essas origens, porque não tem muito como saber, né? Mas eu acredito que foi em algum momento entre a saída dele da marinha, que a gente sabe que aconteceu, e o seu encontro com o Vegapunk em Ohara, que a gente viu em um flashbackzinho em Egghead. Eu acredito que o descobrimento acerca da sua descendência como Shandoriano e como guerreiro contra o governo mundial foi o que inspirou o Dragon a criar o Exército da Liberdade, que foi o que precedeu o Exército Revolucionário. Eu não acho que o Dragon tenha algum conhecimento muito profundo sobre Joy Boy e o Século Perdido, mas sim que ele descobriu sobre as suas origens como Shandoriano e que em algum momento entre 900 e 800 anos atrás, no Século Perdido no caso, algum ancestral seu lutou contra os fundadores do que hoje é o governo mundial. Mas ele não necessariamente sabe sobre Joy Boy nem nada. Sobre o Século Perdido sim, né, porque eu acho que o Século Perdido, a existência desse período é uma coisa que bastante gente sabe, tipo, bastante gente em One Piece tem noção de que teve um século perdido, mas ninguém sabe o que tem lá, né, no caso. É certo que o Dragon desenvolveu uma aversão ao governo mundial no tempo em que ele passou na marinha devido a alguma injustiça, provavelmente, né, que ele presenciou, mas que a gente não sabe o que é, e provavelmente vai vir a saber quando tiver algum flashback mais detalhado do Dragon. Isso fez o Dragon sair da marinha e posteriormente pesquisar sobre as suas origens e as da sua família. Não necessariamente tem uma conexão direta entre ele sair da marinha e pesquisar, mas uma coisa levou a outra. Isso fez com que, de certa forma, ele tentasse resgatar as suas origens como um guerrilheiro, que os Shantians eram até hoje, né? E um opositor ao status quo, que no caso é o governo mundial, né? Na época talvez não fosse, né? Na época do Século Perdido, o governo mundial não existia, então ele não era o status quo, mas a relação é a mesma. Além das suas origens como guerreiro, é bem possível que o Dragon tenha tentado reviver as suas origens culturais, ou pelo menos utilizá-las como um símbolo da sua resistência. É possível que tanto a tatuagem no seu rosto quanto o dragão na bandeira do exército revolucionário tenham algum significado maior na cultura Shandian, e por isso o Dragon os usou como símbolos de sua luta. Também é plausível que hajam mais referências à cultura de Shandora a serem revelados quando soubermos mais sobre o Dragon e suas motivações. Também é interessante que o título do Dragon, que o governo mundial chama ele, né, de Serpente Insurgente, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é insurgente, pode remeter aos Shandorianos também, porque a serpente é uma coisa muito, muito, muito importante para eles, né? O deus do sol da época do Calgar era uma serpente, então talvez tenha alguma coisa aí, talvez tenha alguma relação entre a questão do Dragon ser chamado de serpente e a cultura Shandoriana, a relação dele com os Shandorianos e dos Monk em geral, né? Agora, apesar de eu não gostar muito dessa teoria, também é interessante ressaltar a possibilidade do Dragon possuir a fruta mítica do Thunderbird, ou Pássaro Trovão. Essa é uma teoria bem popular que eu particularmente não gosto muito. Eu preferia que o Dragon tivesse a Logia do Vento ou da Tempestade, porque faz mais sentido com os poderes que ele supostamente utilizou no Logtown. Faria muito mais sentido que invocar uma tempestade e fazer cair um raio no Luffy fosse um poder de Logia e não de Zoan. Porque o poder da Zoan, caso muita gente não lembre, é virar um animal. E não você controlar o clima ou você ter algum superpoder. Pouquíssimas pessoas que têm Zoans despertas têm superpoderes diferentes. Tipo, sei lá, um Marco. Mas o poder do Marco, ainda em si, é virar uma porra de um pássaro, sabe? Ou o Luffy tem uma zoa desperta e o poder dele é o quê? Virar um homem borracha esquisito. Ter uma zoa mística não te transforma em uma pessoa onipotente, né? Então o Dragon, cara, eu acho meio estranho. Que, ele tem uma zoa mística e daí ele consegue controlar o clima com ela. E eu acho que é meio passado o ponto, sabe? Mas eu não vou negar que a teoria é interessante e que contribui pra minha teoria aqui, né?
Além disso, também tem muita zona mítica agora já e dá pra dar uma segurada, né. E também é possível que o Oda tenha pensado na fruta dele lá no começo da obra e talvez esse seja um momento em que ele não tinha pensado em zonas míticas ainda. Não sei se ele tinha pensado nelas no começo. Pelo menos, acho que não da forma como elas são usadas hoje. Porém, é inegável que faria sentido, né, se levarmos em conta os pontos que eu levantei nesse vídeo, que o Dragon tem assim a fruta do Thunderbird, ou Pássaro Trovão, como eu já disse. Isso porque esse animal é um animal mitológico da cultura dos povos indígenas norte-americanos, que são a principal inspiração dos Xandorianos, né. Esses povos são, no caso, os povos mais que inspiraram os Xandorianos são os da América Central ali, né, os astecas e maias. Mas os indígenas norte-americanos estão ali do lado, né, eles estão só um pouquinho pra cima e provavelmente as lendas são meio compartilhadas, né, eles devem ter alguma relação na questão mitológica. Então é isso, a principal coisa que eu queria trazer nesse vídeo era mostrar as semelhanças entre os Monkeys e os Shandians, e não propagar a teoria em si, apesar de que eu acredito bastante nessa teoria, pelo menos na parte de que os Monkeys são descendentes dos Shandias. A parte do Dragon pode não ser bem o que eu falei, e a questão de como se desenrolou o olhado de Joy Boy no século perdido pode não ser da forma como eu disse. Mas eu acredito que, pelo menos, a descendência dos Monkey como Xandorianos, ela existe sim. E o principal objetivo desse vídeo é mostrar para as pessoas que existe essa relação. É isto, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva aí no canal se você quiser ver mais vídeos como esse. Eu vou tentar postar vídeos toda semana. E se eu não postar, eu quero tentar fazer lives. Mas é isso, às vezes eu não consigo, ultimamente não consegui. Mas vou continuar tentando. Se inscreva aí, deixa o like. Valeu, valeu.